Boas-vindas a este Explainer, um guia trazido diretamente pela Ford College. Hoje, o nosso papo é sobre estratégias eficazes de pesquisa e indexação. Vamos combinar uma coisa logo de cara? Navegar pela documentação da Solana ou de qualquer ecossistema gigantesco da Web3 não é uma leitura casual. Ninguém pega a documentação para ler no sofá no domingo à tarde. É uma tarefa de extração pura e simples. A ideia aqui é ter uma abordagem limpa, quase como desenhar a planta de um motor, onde a gente extrai exatamente o que precisa para fazer o código rodar. No nosso explainer anterior, que foi a visão geral da doc oficial, a gente estabeleceu uma base importante: entender o mapa do site. Mas, convenhamos, ter o mapa não significa achar o tesouro rápido. Como diz a citação, a documentação é a rota mais rápida de um problema para um código funcional. Quando estamos no meio do desenvolvimento, a gente não quer admirar a arquitetura da página, a gente só quer saber onde plugar o fio para resolver o bug. E para chegar nesse nível de eficiência, a nossa pauta de hoje passa por 1. O desafio da busca. 2. Alvos da pesquisa. 3. Ferramentas de precisão. 4. Construindo o índice. 5. Evitando armadilhas comuns. E, claro, 6. Próximos passos. Bem direto ao ponto. Ponto número 1. O desafio da busca. Navegando no caos. Sabe aquela sensação de ficar pulando de guia em guia, fazendo buscas sem rumo e não achando o que precisa? É literalmente como tentar encontrar um parafuso muito específico num galpão escuro. Para acender as luzes, a gente tem que separar as coisas. Buscar um tutorial é diferente de buscar uma referência técnica. Tutoriais e exemplos contam uma história, eles pegam na mão e mostram a implementação prática passo a passo. Já as páginas de referência não têm papo furado. Elas são como dicionários, te dão os nomes exatos, as assinaturas dos métodos e pronto. Confundir o que a gente precisa entre essas duas áreas é a principal causa daquelas horas perdidas na frente do monitor. O que nos leva ao nosso segundo ponto: alvos da pesquisa, os 3 pilares essenciais. Ao iniciar qualquer tarefa nova, seja chamar um contrato inteligente ou assinar uma transação, a gente não pode pesquisar no escuro. Existem 3 alvos cruciais. O primeiro é sempre aquele exemplo executável e curto só para provar que a ideia funciona. O segundo alvo é a página de referência, para pegar os nomes exatos dos campos da API e não perder meia hora com um erro bobo de sintaxe. E o terceiro, que quase todo mundo esquece, são as notas de versão, ou changelogs. Aprender a trocar a chave mental entre buscar o exemplo prático, a referência exata e o histórico de atualizações é o que separa um fluxo de trabalho travado de um fluxo profissional. Ponto número 3. Ferramentas de precisão. Extração de dados. Para acertar esses alvos em cheio, muitas vezes a barrinha de busca do próprio site não dá conta. Ela pode trazer páginas genéricas de marketing quando a gente tem código. A solução é usar o operador site docs.solana.com lá no Google ou no seu motor de busca favorito. Isso age como um laser, filtra todo aquele ruído da internet, ignora fóruns antigos da comunidade e restringe os resultados estritamente ao domínio oficial da Solana. E o par perfeito para esse laser é o uso de aspas para buscar uma frase exata. Por exemplo, pesquisar por RPC de forma solta vai te trazer centenas de páginas irrelevantes. Mas quando você coloca JSON RPC entre aspas, você força o motor de busca a trazer aquela sequência cirúrgica. Isso derruba os falsos positivos quase a zero e traz direto o que importa, ignorando as conversas paralelas. 4. Construindo o índice, o artefato pessoal. Bom, de nada adianta usar essas técnicas se a gente precisar repetir tudo do zero a cada novo projeto, certo? Ninguém quer ficar reinventando a roda toda segunda-feira. Por isso, a gente constrói um índice pessoal em 4 passos. Primeiro, aplica as ferramentas de precisão que acabamos de ver. Segundo, bate o olho no sumário da página para confirmar se o contexto faz sentido. Terceiro, encontra os exemplos de código relacionados. E quarto, faz aquela checagem de ouro nas notas de versão para garantir que nenhum parâmetro ali foi descontinuado. O produto final disso é uma tabelinha super enxuta de 4 colunas, desenhada para economizar horas de trabalho futuro. A gente coloca a tarefa, por exemplo, chamar endpoint JSON RPC, mapeia a seção exata, joga o link direto e anota rapidinho por que aquela página é útil. Ter esse esquema organizado salva muitas horas. É como construir uma bússola técnica que transforma a navegação aleatória em um processo totalmente eficiente. 5. Evitando armadilhas comuns. O nosso controle de qualidade. Olha, nenhuma estratégia está livre de falhas de execução. A gente precisa de um controle rigoroso para não cair nas 3 armadilhas mais comuns da pesquisa de documentação. A primeira é usar termos muito genéricos. Caiu nisso? A solução é partir para a busca de frase exata com aspas.
A segunda, e talvez a que mais dá dor de cabeça, é rodar exemplos com versões antigas e incompatíveis de SDKs. Achou um código promissor? Checa imediatamente a tag da versão. E a terceira armadilha é desconsiderar o contexto da página. É quando a gente precisa de uma lista rigorosa de parâmetros, mas acaba perdendo tempo num tutorial super básico. O sumário está lá para ser usado como guia, não ignora ele. 6. Próximos passos. Entrega do projeto. Para contextualizar de forma bem clara, esse índice pessoal que construímos hoje é a ponte perfeita para a próxima fase. Na lição anterior, dentro dessa nossa trilha de ferramentas de desenvolvimento, nós pegamos a visão geral estrutural da doc. Hoje, neste explainer, dominamos as estratégias de pesquisa e indexação, criando um artefato real de uso diário. E com isso em mãos, o terreno está 100% preparado para a nossa próxima etapa, onde vamos focar em como encontrar e aplicar na prática as referências mais complexas de API. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocativa para reflexão. O seu fluxo de trabalho atual resistiria, sem dor de cabeça, a uma atualização repentina de versão da rede Solana? Pensa nisso. Quando a gente tem um índice sólido, adaptar-se a novas versões vira só uma questão de atualizar links direcionados e não de reaprender o ecossistema inteiro do zero. Bom, este explainer foi trazido a você pela Forge College. Se quiser aprofundar essas habilidades incríveis de navegação e dominar outros tópicos fascinantes da Web3, acesse o portal forge.college para saber muito mais. Um grande abraço e até a nossa próxima análise estruturada.